Muito bem, boa tarde, pessoal. Boa noite. Olha eu falando boa tarde. Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, né? Para mais uma jornada de conhecimento. Obrigado aí. E tenho certeza que na última semana você estudou bastante conteúdo passado na semana passada, né? E hoje a gente vai dar uma sequência, né, naquele conteúdo combinado. Nós vamos partir aqui na decorrência das relações humanas, falamos sobre teoria de sistema, teoria burocrática, teoria clássica, né? Hoje a gente vai ver aqui algumas decorrências da teoria das relações humanas dentro da nossa bibliografia, tá certo? Vamos falar aí sobre ciclo motivacional, sobre aquilo que tem nos aproximado, digamos assim, do cotidiano atual, né? Vai nos tirar um pouco de toda aquela matéria bibliográfica centrada nos primórdios lá do século passado, vai nos aproximar um pouquinho da nossa realidade, tá certo? Mais uma vez, eu reforço e dou algumas orientações. Como é que você vai responder presença? Não é digitando presente, entrando e colocando presente ou presença, é fazendo um comentário abaixo da postagem dessa aula, aqui no Google Classroom da Faculdade Finon, tá certo? Então você vai entrar lá e fazer o seu comentário sobre o conteúdo da aula de hoje, que eu particularmente gosto muito, acho muito, mas muito interessante esse conteúdo. Mas vamos lá então, dando sequência aí na aula. Pois bem, nesse capítulo agora a gente vai falar um pouco desse ciclo motivacional, né? O ciclo motivacional que é muito interessante esse assunto. Vou colocar um ponteirinho aqui. Pronto, tá bom. Ciclo motivacional, né? O que é o ciclo motivacional, pessoal? Nada mais, nada menos do que mais uma, né, ferramenta de gestão que vocês têm aí à sua disposição. Como o próprio nome já diz, essa ferramenta volta esforços aí para motivar as equipes de trabalho com aquele firme propósito, com aquele firme objetivo de despertar o engajamento e, vamos dizer assim, otimizar a performance das suas equipes, tá certo? Toda empresa, é claro, né, todo negócio, todo empreendimento, ele é movido pela necessidade de bons resultados. Isso é fato, né? Não tem nada a se contestar. O lucro, nesse aspecto, é um meio que ajuda a alcançar aquelas finalidades que você colocou lá no início do seu projeto, nos objetivos. Tá certo? Comentaram, uma loja de roupa, por exemplo, né? Ela pode ter como objetivo ali fazer com que as pessoas se vistam bem, se sintam confortáveis, não é isso? É o objetivo, né? Agora, o lucro, como eu falei anteriormente, é o meio que vai ajudar, né, as pessoas a alcançar esses objetivos, ou vice-versa, entenderam? Pois bem, já um escritório de contabilidade, né, por outro lado aqui, um escritório de contabilidade, ele tem uma meta, tem uma missão, né, de oferecer ali serviços contábeis para manter os seus clientes dentro da regularidade fiscal, tributária, né, e a par das suas finanças, porque nem sempre aquilo que está no seu caixa é a realidade da sua empresa. Isso é fato. Então, o ciclo motivacional, né, a gente começa falando por um equilíbrio. Equilíbrio. Você, então, estimula ou incentiva, né, diante de uma necessidade. Você pode incorrer de uma tensão. É claro que essa tensão é algo provocado ou controlado, né? Uma meta, conforme a opinião de quem tem a meta, ela pode ser uma motivação ou pode ser uma tensão. Vocês concordam? Guarda bem isso, viu? Você pode, inclusive, fazer o seu comentário em cima disso aqui. Quanto é que uma meta passa a ser uma tensão? Pois bem, depois dessa tensão, então,
Automaticamente, toda ação gera uma reação, comportamento ou ação. E se o ciclo motivacional foi bem feito, como é que termina, então, essa caminhada? Satisfação. Satisfação do empregado, satisfação do empregador. Satisfação do líder, satisfação do liderado, né? É claro que nós sabemos que tudo na teoria é muito simples, né? É até estimulante, né? Vamos dizer por si só essa teoria. O grande desafio está na hora de você colocar a mão na massa, sabia? Você colocar essa roda para girar, para atingir os objetivos como esse. Afinal, vamos continuar nos exemplos aqui, né? Uma loja de roupa, ela só consegue vender os seus artigos se for capaz de lidar com estoque, com as pontas de estoque, com encalhe, com devoluções, trocas, né? Com objeções de clientes, né? Etc. Um monte de coisa. Não é só compra-venda. Se fosse, estava muito fácil, né? Por outro lado, veja bem, um escritório contábil tem que enfrentar a conhecida burocracia. Nós já estudamos essa teoria, inclusive, a burocracia. O escritório tem que enfrentar essa burocracia. E também as questões fiscais, as alterações aí, né, no fisco brasileiro. Enfim, diante desses obstáculos, né, diferentes aí, é normal que se reduza até a motivação no dia a dia, não é? Pois é. O trabalho, a gente quer agora, dentro desse estudo, entender, né? Porque todos os tipos de lojas, de escritórios, de indústrias, fazem com que os colaboradores percam assim, de vista os reais objetivos de um negócio. Isso aí é fato, não tem nem o que discutir, né? Agora, é como se você, imagina, vamos agora pegar uma realidade bem próxima de você. No meio do mar ali, visse uma ilha deserta, né? E entre você e ela tivesse uma série de perigos, né? Uma série de perigos de transpor. Tubarões, rochas, o próprio cansaço, né? O próprio risco de você não conseguir chegar do outro lado nadando, enfim. Isso acontece até mesmo com quem gerencia o negócio por conta própria. Por isso que o ciclo motivacional, né? Por isso que esse ciclo motivacional aqui é a resposta para quem precisa manter esses colaboradores. Dentro desse estudo, nós temos aqui os níveis, tá? Dentro do ciclo motivacional, que voltando a comentar com vocês, funciona ali como um recurso no qual a gestão da empresa é identificada através de fatores que influenciam na sua motivação. A gente tem os níveis da moral e as atitudes resultantes. Isso aqui é polêmico, mas é bom vocês saberem, tá? É claro que alguns falam, não, mas isso aqui não é assim, papapá, papapá, e o outro vai concordar ou vai discordar. Geralmente, há uma grande discordância nesse momento entre aqueles que são líderes e aqueles que ainda não chegaram na figura do líder, do superintendente e assim sucessivamente, tá? Olha só, dentro aqui dessa área do moral elevado, tá? Fanatismo, euforia, atitudes positivas, satisfação, otimismo, cooperação, coesão, colaboração, aceitação, boa vontade e identificação, né? São características que levam você ao lado positivo, até mesmo ao extremo. É claro, lógico, evidente, 99% das pessoas agora estão se questionando por que essa palavra fanatismo está aqui dentro dessa área que teoricamente é positiva no ciclo motivacional. Pois bem, minha gente, é claro que você não vai entrar nas características intrínsecas muito particulares de um caso e de outro, mas eu nunca vi um ambiente fanático questionar o líder, questionar o chefe. Por isso que eu coloco isso aqui justamente para levar você a pensar, tá certo? No mais, é aquilo que eu sempre falo, tudo é a dosagem, tudo que está nesse entremeio aqui, ó,
é positivo, né? Ao passo que quando você aplica, né, esse ciclo motivacional de maneira negativa, a moral da equipe, a sua moral, a sua aceitação vai ficando com resultado baixo. O nível vai descendo, né? É como se você tivesse um gráfico, ó, só caindo. Como é que você leva a esse resultante, né? Atitudes negativas, insatisfação, pessimismo, oposição, negação, rejeição dos objetivos organizacionais, má vontade, resistência, dispersão, disforia, agressão. Na última aula que eu dei sobre esse tema aqui, inclusive, um aluno pediu para eu dar um exemplo sobre a questão do pessimismo, falamos dentro da engenharia, mas no final ele trouxe um assunto que está muito em evidência para todos nós aqui, é a relação da pandemia. Não tem como a gente parar de pensar nisso um dia só, né? Por que que algumas empresas estão trabalhando tanto agora o aspecto psicológico dos funcionários? Porque se você deixar a incorrência cair para o lado do pessimismo aqui, se você deixar ocorrer muito dentro do seu ambiente, dentro da sua equipe, automaticamente os resultados vão cair. Resultado que eu estou falando não é só produtivo, não. Tá? Uma pessoa pessimista trabalhando, ela produz menos, mas ela causa mais problema. Por outro lado, vamos analisar um caso aqui agora. Eu quero que você pense aí. Quando vem à tona essa questão de estão escondendo dados, estão isso, estão aquilo. Eu estava agora num webinar, agora há pouco, falando com um especialista de Belo Horizonte sobre a situação de Paracatu dentro desse quadro da Covid. E ele falou com muita propriedade uma questão que eu guardei aqui, sabe? Ele falou assim, causar pânico na população. Muitas vezes não é legal você, para a própria população, você demonstrar a real situação, porque isso causa um pessimismo, causa um pânico que vai gerar outros problemas maiores, que vai aumentar essa curva aqui que está assim, né? Ela pode ser assim, ó. Entendeu? Então, é claro que assim, não vou entrar aqui nos detalhes dessa questão, mas eu quero que vocês avaliem. Muitas vezes, o funcionário lá não está sabendo de toda a parte financeira da empresa, porque a empresa está devendo 100 mil. Nossa, eu vou arrumar um lugar, vou cair fora dessa empresa, vou sair, não adianta melhorar, porque o negócio aqui está feio mesmo, a coisa está preta, papapá. Tá, tô dando exemplo, né? É claro que assim, coisas que vocês vão saber identificar o que eu estou falando dentro de uma possível situação. Tudo são suposições. 100 mil para o funcionário é muito, de repente ele ganha 2, 3 mil por mês, né? 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes o salário dele. Agora, para uma empresa que tem crédito no mercado, isso aí é praticamente um capital de giro. Concordo? Por isso que, às vezes, nem toda informação deve ser tratada de forma grossa, sem um tratamento, né? Sem uma pré-explicação para os funcionários. E nem toda informação deve ser levada em todos os cantos, porque nem todos têm a capacidade de abstrair o que de importante existe dentro daquela informação. Ok? Por falar em informação, falamos em comunicação. A comunicação, um dos maiores pilares quando se fala em liderança é a comunicação. E a comunicação existe de maneira mais efetiva quando você tem liderança, certo? Dentro desse aspecto, tá? Dentro dessas decorrências das relações humanas, nós estudamos, né, aquela terceira função administrativa que é a liderança. Liderança faz diferença. E é por isso que aqui agora a gente vai começar a enumerar. Teoria de traços de personalidade foi uma das teorias levantadas aqui dentro da matéria que a gente estudou. Quais são as características marcantes de personalidade possuídas pelo líder? Teoria sobre estilo de liderança, traços de liderança. Agora nós vamos para estilos de liderança.
maneiras e estilos de comportamento adotados pelo líder, tá? Personalidade possuída, comportamento adotado pelo líder, traços e estilos. Por fim, teorias situacionais de liderança. O que é isso, pessoal? Adequação do comportamento do líder às circunstâncias das situações e dos liderados. Vocês viram como é interessante? Nem precisa da gente avançar muito na explicação, porque está muito claro o português aqui, ó. Tá? O que são os traços de personalidade, estilos de liderança, situações de liderança? A primeira são as características da personalidade possuída pelo líder. O que é uma personalidade? Ah, o sorriso. Pronto, o cara está sempre sorrindo, até nas situações difíceis ele está sorrindo, tentando transmitir uma alegria. É a marca dele, é a personalidade dele, é um cara feliz, é um cara alegre, motivado. Personalidade. Agora, maneira e estilo de comportamento adotado. Alguém chega e fala assim, ó, não ri muito para as pessoas aí não, porque tem alguns que estão confundindo o seu sorriso, né, com a aproximação desnecessária, sei lá, se você tiver um exemplo aí, me ajuda, tá? Agora, adequação. Adequação. É você entender em qual momento você tem que, possivelmente, fazer uma piadinha, né, fazer uma brincadeirinha com seus liderados, e qual é aquele momento que isso é totalmente dispensável. Teorias sobre liderança. Liderança vai nos ligar à comunicação. Tá? Liderança. 3 estilos. 3 estilos de liderança. Certo? Só relembrando, né? Estilo de liderança é a maneira de comportamento adotada pelo líder, ok? Estilo de liderança. O que é uma liderança autocrática? É quando o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. É quando o líder determina as providências para a execução das tarefas na medida em que se tornam necessárias de modo imprevisível para o grupo. E por fim, o líder determina, por fim nada, terceiro ponto, o líder determina a tarefa que cada um deve executar e os seus colegas de trabalho, independente se fulano tem mais aptidão para uma coisa, Beltrano tem mais aptidão para outra. O líder determina a tarefa. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e críticas ao trabalho de cada membro. Eu penso isso, eu quero isso, isso. Tá? Autocrática. Agora tem aqui uma palavrinha que vocês têm ouvido muito nas manifestações ultimamente aí Brasil afora. Vocês têm ouvido essa palavrinha até de quem nem sabe o que ela significa, né? Democracia, liderança democrática. As diretrizes são debatidas, decididas pelo grupo, estimuladas e assistidas pelo líder. Bacana, né? Democrática. No papel é tão bonito isso, né? As diretrizes são debatidas, mas eu tenho certeza que na sua empresa que você trabalha, aquela empresa que você conhece, que você já teve algum tipo de contato, você teve acesso, você conheceu esse tipo de liderança. Hoje em dia, isso está muito comum aí nos líderes, né? Nos líderes de hoje. Daqui a pouco tem umas bolinhas ali que vão fazer você entender bem o que é que você conhece. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede conselhos ao líder, que sugere alternativas para o grupo escolher. A divisão do trabalho fica a critério do grupo.
E cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de trabalho. Bacana, né? Democraticamente ou de acordo com as suas aptidões, né? E o líder procura ser um membro normal no grupo. Em espírito, o líder é objetivo e limita-se aos fatos, nas críticas e nos elogios. Aos fatos, limita-se aos fatos. E não sobre eu penso que isso, eu acho isso, tá? O líder é objetivo. Ah, o que o senhor acha disso que pode acontecer? Não, não aconteceu ainda. Então, aos fatos. Fator limitador, tá? E existe também aquela liderança chamada laissez-faire, né? Que é deixe-se fazer de qualquer forma, né? A liberdade é total para as decisões grupais ou individuais e existe uma mínima participação do líder. Há quem chame isso de anarquia, né? Há alguns administradores que chamam isso de teoria do anarquismo. A participação do líder é limitada apenas às sugestões, quando solicitada a fazê-las. Ou seja, é pouco vista a figura do líder. A divisão do trabalho, a escolha dos colegas, fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de participação do líder. O líder também não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos, apenas comenta as atividades quando ele é perguntado. Entenderam? Essas são as características dos 3 estilos de liderança: autocrática, democrática e a deixa fazer, deixa de qualquer forma. Olha só, vamos agora ver aqui sobre a diferente ênfase nessa questão da liderança. No estilo autocrático, o líder, a relação do líder com seus subordinados é de apenas ênfase no líder. Essa é a relação. No estilo democrático, a relação é do líder, com ênfase no líder e nos seus subordinados. E o estilo liberal, repara que a ênfase é nos subordinados. Mas então, para que liderança? Para quando os subordinados acharem por bem de ter. É o estilo liberal, laissez-faire. Tá? Tem um outro quadro aqui também que eu acho bastante interessante para a gente enxergar essas divisões. Olha aí, ó. Os padrões da liderança. Está lá no seu livro, tá? Um quadro exatamente igual a esse aí, ó. Exatamente igual a esse aí. Eu gosto muito desses quadrinhos que demonstram, ó, a autoridade do líder grande, tá? E a autoridade do líder vai diminuindo e a autoridade passa para liberdade. Não estou chamando de autoridade, estou falando de liberdade dos subordinados, tá? Veja bem aqui essa escala. Vamos lá, ó. Líder toma decisão e comunica ao grupo. Grande liderança. Líder vende sua decisão ao grupo. Ou seja, existe um pedaço aqui de influência do grupo, que ele precisa de convencê-los de que aquela ideia é boa. Aqui no terceiro, o líder apresenta a sua ideia e pede sugestões e perguntas. A autoridade diminui e a participação aumenta. Tá vendo? O líder apresenta a decisão e sujeita a modificação. Tá praticamente meio a meio. O líder apresenta o problema e recebe sugestões. Olha onde está a tomada de decisão. O líder já está com um papel um pouco menor. Deixou de ter ênfase. O papel da liderança. Está começando a descentralizar. Entendeu? A área de tomada de decisão está aqui, ó. A área de tomada de decisão está maior. O líder define limites e pede ao grupo que tome a decisão. Ele praticamente lava as mãos e fala assim, agora é com vocês. Né? E por fim, o líder pede aos subordinados que decidam sobre o padrão, sobre os limites definidos por ele. Então, vocês vejam bem, começando do autocrático até o
participativo, que é o liberal. No meio, o consultivo. Bacana, né? Esse diagrama, esse quadro aqui, né? Ele vai te ajudar muito. Te ajudar muito. Não só a entender o dia a dia na sua empresa, o que acontece e tal, mas também você estudar para a nossa avaliação, certo? Então você olhando isso aqui vai te ajudar bastante aí na sua avaliação. Bora lá. Olha aí, e o que movimenta, né? O que são as forças que movimentam aquele gráfico para a direita ou para a esquerda? São as forças que condicionam, né, os padrões de liderança. Força na situação é o tipo de empresa, seus valores, tradições, eficiência do grupo de subordinados, problema a ser resolvido, tempo disponível para resolvê-lo. É a força condicionante, tá? Estilo de liderança a ser adotado. Força no gerente e força nos subordinados. Vocês entenderam? Isso aqui são os ingredientes. É como se, não sei se vai dar para a gente entender, mas é como se isso aqui fosse um filtro. Ó. Cada vez que um desses itens caísse para cá, força no gerente. Caindo para cá, força nos subordinados. Tá? E cada vez que essa força fosse pressionando acima, ela determina o tipo de empresa, seus valores, tradições, eficiência. É isso aqui que vai definir, tá? O estilo de liderança a ser adotado ou que é adotado na empresa. Veja bem, quais são os valores pessoais do gerente? Não, pessoa boa, né? Formado, pós-graduado, mestrado, tem uma carreira dentro da empresa, né? Já foi office boy, já foi auxiliar, já foi gerente, já foi superintendente, hoje é diretor. Quais os valores pessoais, né? Então, isso aqui diferencia muito o gerente chegar com força e ter liderança. Fui claro? Ah, não, ele nunca trabalhou, não. Tá chegando agora. Comentário que eu fiz com vocês na última semana sobre administração pública, né? O que leva ao sucesso na administração pública? No mínimo, um conhecimento sobre administração pública. No mínimo, conhecimento sobre alguma coisa. Administrar alguma coisa. Ah, não, ele está chegando agora. Não estou desfazendo de ninguém, nenhum de vocês que vão ser sucesso, com certeza, mas se você agregar um pouquinho de prática durante o seu estudo, um estágio, né, um programa voluntário, tal, você vai forçar muito o estilo de liderança adotado por você. Os seus valores pessoais. Ah, eu já conheço a turma. Confiança, inclinação ao liderar e tolerância para lidar com as ambiguidades, né? É esquisita essa palavra aí, ambiguidade, mas é porque a gente tem que lidar com pessoas diferentes da gente. Se fosse fácil, ia ser todo mundo igual, não ia ter problema nenhum, né? E a força nos subordinados é quando eles têm necessidade de autonomia, sabe? Necessidade de falar, desejam assumir responsabilidade, eles não estão mais se apegando apenas àquela tarefinha que você deu, tá? E as incertezas também não são admitidas. E muitas vezes a compreensão do problema que o gerente tem, basta você lembrar da pirâmide de Maslow, que a gente falou lá atrás, a compreensão dos problemas dos subordinados, ela é muito diferente da compreensão dos problemas lá do pessoal que está na parte estratégica. Entendeu? Por isso que aqui se fala em conhecimentos e experiências. E muitos têm desejo em participar das decisões. E isso pode os motivá-los. E como a gente está falando aí de ciclo motivacional, né, você tem que atentar muito para esse detalhe. Agora sim, fazendo o link final aqui nos padrões de comunicação. Não adianta você querer ser líder se você não souber e não quiser, não tiver habilidade para a comunicação. Tá? A comunicação, vamos dizer assim, começando aqui dessas premissas, né?
o meio de troca de informação que, quando mal interpretada, ela pode causar prejuízo financeiro, desencontro de tarefas, né? Assim como constrangimento pessoal, organizacional. Nesse contexto, eu acho que aqui a gente chega num ponto que a matéria se baseia na pesquisa, sabe? Assim, de visibilidade, observação interna da empresa e a importante dessa comunicação dentro do ambiente organizacional. Eu queria, inclusive, antecipar aqui um trabalho, queria propor para vocês um trabalho da gente observar algum case de comunicação. Você lembra quando o primeiro trabalho que a gente fez sobre o case de mudança de comportamento? Pois bem, eu estava querendo alguma coisa nesse sentido, da gente ver a importância da comunicação dentro do ambiente organizacional, tá? Dentro do ambiente organizacional, vocês vão ver falar de 3 tipos de rede de comunicação. Aquela que é em roda, cadeia e círculo, tá? Agora, essa aqui, ó, vamos só comentar. O que é uma comunicação em círculo? Tá? É que cada membro pode comunicar com a pessoa que está do seu lado, imediatamente do seu lado. Né? Círculo. Ah, mas roda não é a mesma coisa? Não. Na roda, cada participante ele tem uma posição central, tá aqui do lado, ó. Né? E nessa posição central, cada um pode enviar e receber mensagem nos indivíduos da sua periferia. Tá certo? E existe essa... Eu vou deixar um incógnito aqui agora, porque senão eu adianto muito a matéria que eu quero que vocês pesquisem um pouquinho. Tá? E, inclusive, isso aqui ó, vale como comentário para valer presença na aula de hoje. Comentário sobre a rede de comunicação em cadeia. Para cada uma delas, nós temos uma característica. Tá? Característica, veja bem, eu não vou comentar cada um não, porque vai ficar muito repetitivo, mas só a título de exemplo. Na comunicação em roda, a rapidez na influenciação é rápida. A coricidade, o que é a coricidade? É precisão, exatidão, quando você precisa de conferir algo, vem da acurácia, né? É boa. A ênfase do líder ela é pronunciada, né, de acordo com a comunicação. A moral é pequena, porque todos têm acesso, como eu falei ali, né, a quem está na sua periferia. E a flexibilidade, ela é lenta. Falamos muito sobre isso nas aulas anteriores, né? Pois bem, então eu gostaria... Você pode ver que tem algumas diferenças aqui, ó. Em círculo ela é lenta, por quê? Até pelo próprio desenho já dá para você ver que até essa comunicação dar a volta e chegar nesse aqui, ó, que está do seu lado, né, pode demorar se ela for por outro viés, sendo que na comunicação roda ela é direta, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem uma avaliação do que vocês veem aqui nessa cadeia, nessa rede em cadeia, né? Porque dentro desse contexto aí, qual que é a importância da comunicação e dentro do desenvolvimento do desenvolvimento social? A gente pode observar que é muito importante que as pessoas estejam capacitadas para dentro aí da sua empresa exercer um papel, né, exercer sua função dentro da doutrina correta da empresa. Mas para isso é necessário que você seja um líder, mesmo sendo um subordinado, sendo líder, porque você precisa de compreender as situações, saber ser bem interpretado, porque a comunicação eficiente ela é um grande processo. Marque bem isso que eu vou falar agora. A comunicação eficiente é um grande processo para a qualidade e a compreensão do propósito final de uma organização. É claro que existem os objetivos, né? O objetivo geral do trabalho é focalizar a importância de uma comunicação eficiente, né? Desse trabalho aqui, quando você identifica esses diferentes tipos de comunicação, para você fazer um bom trabalho, você tem que identificar ali, né, qual que é a importância de você ter um tipo de comunicação com a pessoa, outro tipo de comunicação com outra, e como você vai adotar. Está confuso? É porque você ainda não entendeu sobre os objetivos. Vamos lá. Qual que é o objetivo de um processo de comunicação dentro de uma empresa? Objetivo. Discutir o processo de comunicação dentro da empresa como fator fundamental para o sucesso
para o sucesso, a que é o quê? A comunicação eficiente. Desculpa, faltou uma vírgulazinha. Se você quer elaborar um trabalho bem feito, você tem que ter esse objetivo específico, entendeu? Nós temos que discutir o processo de comunicação dentro da sua empresa para você demonstrar de forma clara como que é feito esse processo de comunicação. Eu queria também que vocês analisassem o processo comunicativo, a sua eficácia, discutissem a utilização das ferramentas de comunicação dentro da empresa e também o maior efeito na equipe. Tá, vamos falar mais sobre isso. Espera aí, só terminar esse slide aqui. Só finalizando, antes da gente fechar com o trabalho, só finalizando aqui a questão da administração, tá? Enfoque manipulativo das relações humanas. Incentivos sociais, grupo social. Sistema de comunicação, grupo social. Padrões de liderança, grupo social. O indivíduo, ele não está submetido a um grupo social? Uma organização informal? Participação nas decisões? E objetivo informal, objetivo da organização informal. Por outro lado, qual que é o objetivo da organização? Está aqui, ó. Está aqui. Tá? Então, eu apenas destrinchei um pouquinho a matéria aqui. Tá certo? Dentro desse enfoque manipulativo. Vamos lá. Agora, ao final aqui de quase 40 minutos, o que eu queria com vocês? Primeiro, vamos às dúvidas, né? Vamos aos comentários sobre a matéria e depois eu vou fazer o lançamento desse trabalhinho que eu estou propondo para vocês, tá? Esse trabalho que vai ser um case, uma observação. Você vai... talvez tenha ficado um pouco confuso ali, que eu resolvi elaborar durante a explicação, né? Mas nós vamos rever tudo aqui agora. Eu quero que você, dentro desse contexto, né, da nossa matéria e dentro do contexto da empresa que você trabalha, do ambiente que você trabalha, da comunidade que você está inserido, entender essa questão do objetivo do processo de comunicação dentro desse ambiente organizacional. Beleza? Vamos lá então? Vamos às dúvidas?